Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Jora, eu sou artista, eu desenho, escrevo e estou fazendo faculdade de letras no exato momento. E hoje eu vim usar o início do meu diploma, que ainda não está pronto, não está nem perto de estar pronto, tem 10% pronto ainda, mas eu vim usar o início do meu diploma para falar com vocês sobre um assunto que eu gosto bastante, que é escrita criativa. Eu comecei a escrever inicialmente como um hobby, especificamente com RPG de texto. Quando eu era criança, eu sempre tive essa instância de criar, independente se fossem cartinhas de Pokémon, independente se fosse uma história no Clube Penguin, independente se fosse um personagem no Animal Jam, eu sempre gostei muito de criar. Quando eu comecei a me aproximar da vida adulta, a única instância que eu tinha de criar eram textos avulsos e RPG de texto. Eu sempre gostei muito de criar personagens, mas eu não conseguia canalizar toda a minha energia para além disso. Eu era só RPG de texto, era só algumas coisas avulsas, e no final das contas ficava por isso mesmo, ficava uma coisa muito pertencente a terceiros. Mas depois que eu entrei na faculdade de letras, não que eu não escrevesse antes, depois que eu entrei na faculdade, também de psicanálise, porque durante o curso de psicanálise eu fiz um curso de escrita criativa, mas, obviamente, depois que eu entrei para minha vida acadêmica, eu comecei a ter contato com técnicas de escrita que eu não sei se tem algum autor que menciona, eu não fiz uma pesquisa extensa para poder fazer esse vídeo é mais sobre minha experiência pessoal com escrita e com o que eu estudei, mas essa técnica de escrita, que é uma coisa que eu vejo que é muito latente em muitos adolescentes, mas que eles não conseguem canalizar isso de uma maneira que realmente floresça a criatividade deles. Muitas das vezes, quando eu vejo pessoas começando a escrever, eu vejo pessoas que querem colocar palavras bonitas, um sentimento muito forte através da estética, mas que não vai muito além disso. Então, acaba fazendo poemas que são, assim, aqueles poemas que são especificamente sobre amor. Na maior parte das vezes é um poema sobre amor e exclusivamente sobre isso. E poemas que acabam sendo simplesmente pautados em fazer rimas e colocar palavras amargas. E o objetivo do vídeo hoje é tentar te ajudar a florescer a sua criatividade de maneira que não seja puramente estética e muito menos de uma maneira que não seja aquele tipo de poema que, claramente isso foi escrito por um adolescente. Vou te dar ferramentas baseadas em 2 livros para você conseguir escrever textos, assim, pelo menos do jeito que eu gosto. Se você não gosta, tudo bem, mas você pode usar esse vídeo de alguma maneira. Eu gosto muito de escrever textos que são grotescos. Como assim? Grotescos no sentido de ser quase criminosos, igual dark romance? Não, bem longe disso. Eu gosto de escrever textos que falem sobre fatos. E a maior parte dos meus textos tem o seguinte movimento. Primeiro ele fala o que vai fazer e depois ele faz. Igual um texto que eu escrevi, inclusive eu vou postar alguns desses textos no Wattpad, para quem quiser ver isso simultâneo às postagens dos vídeos e ver o que te faz estou falando. Mas um texto que eu escrevi era uma carta da Cassandra, aquela mesma moça que prevê as coisas, que traiu Apolo, etc., para o Agamemnon. E eu queria fazer uma espécie de movimento que fosse um feitiço e a carta-resposta era o feitiço em si. Então, isso vai ser muito importante, guarda essa informação. Como já dizia Ricardo Piglia, todo conto é composto por uma faceta e um significado por trás. E isso foi um ponto que a gente martelou muito em todas as minhas aulas de teoria literária. Literatura, de uma maneira geral, deve ser frustrante. Deve tirar o leitor daquele papel passivo. E esse papel passivo é uma posição que nós constantemente nos reencontramos quando a gente fala não só de literatura, mas no geral de consumo de entretenimento. Existe uma crise na literatura no geral, e isso já foi abordado, por exemplo, por Walter Benjamin, e essa crise fala justamente sobre as pessoas não conseguirem contemplar arte, não conseguem mais estar num estado de tédio que leva a gente na criação de conceitos que são indispensáveis no momento de criar arte. Então, quando eu digo que a arte por si só, não só a arte, especificamente a literatura, deve ser frustrante, e quando eu retomo o fato de que existe uma história faceta e uma história obscura por trás, o que eu quero dizer
é que muitas pessoas, quando vão escrever não só textos em estrofes, mas textos em prosas, essas pessoas querem escrever e colocar sentido em absolutamente todos os parágrafos. Elas se explicam, elas falam demais. Então, minha proposta é exatamente essa. Pare de falar em excesso. O seu texto tem que falar por si só e tem que abrir espaço para interpretações. Porque se o seu texto não abre espaço para interpretação, você está simplesmente escrevendo uma tese. E se você quer partir para o âmbito de, enfim, como eu disse, mas não necessariamente filosófico, mas visceral, trazer a arte de uma maneira que seja visceral, você precisa de textos que hajam por si só, que existam em si só. Jora, então como que eu faço isso? Como que eu pego esses conceitos e coloco num texto? Porque é tudo muito abstrato, na hora de escrever isso não sai. E essa é a arte da literatura, essa é a arte da escrita criativa. A gente pode inserir diversas técnicas, a gente pode dar diversas dicas, mas o texto ele nasce por si só. É um movimento que independe da sua estrutura. Como assim? À medida que você vai escrevendo, existem diversas intenções que você não vai conseguir nomear, mas que elas saem registradas no seu texto. Então, o que eu estou falando é simplesmente uma dica de como deixar o seu texto menos explícito, de colocar o leitor na posição de interpretar para além de um leitor, entende? Porque, como eu disse, a gente está acostumado a ter mídias no geral que são únicas e exclusivamente para consumo. Não existe nenhum papel ativo do consumidor em interpretar e agregar ao significado daquela obra. E a dica em si é uma coisa que eu faço, porque quando eu enviei o meu texto para o meu professor, falar assim, a leitura desse texto consegue funcionar? Ele me disse justamente isso que eu estou falando para vocês. Então é a primeira dica que eu recebi e a primeira dica que eu passo. Na hora que você estiver escrevendo, se ficar claro do que você está falando, reescreva. Se, por exemplo, eu quero falar sobre abandono parental. Isso foi meu trabalho da faculdade e eu gostaria de compartilhar com vocês porque eu acho que vai dar um exemplo palpável do que eu estou falando. Para o meu trabalho final de teoria literária, eu tive que analisar um conto do Guimarães Rosa. Esse conto se chama A Terceira Margem do Rio. Basicamente, A Terceira Margem do Rio é uma história sobre um pai que decide, de maneira avulsa, se deslocar até o rio próximo da sua casa e ali passa o resto da sua vida. A partir disso, o filho primogênito, ou enfim, eu assumi que é primogênito, o filho primogênito, ele começa a se sentir extremamente culpado. A vida passa diante dos olhos deles, ele só vê o pai ali, sem comer, sem beber, simplesmente parado no rio. As pessoas não conseguem ver, as pessoas não conseguem tirar foto. E muita gente, inclusive essa é a interpretação canônica, muita gente assume que o pai, ele simplesmente decidiu que ele morreu. Muitas pessoas falam que a terceira margem do rio é justamente essa linha entre a transição da vida e a morte. E eu fico um pouco longe com essa interpretação. Não vou me valer das coisas que eu coloquei no trabalho, porque isso não é um ambiente acadêmico, isso é um YouTube. Mas eu falei que não é necessariamente sobre morte. Era claro demais. É óbvio que um texto que se chama Terceira Margem do Rio ia ser sobre uma instância inconsciente, ia ser sobre uma instância sentimental. Ser sobre morte era muito claro. E como eu disse anteriormente, o Ricardo Piglia falava que um conto, ele vai te dar a história e depois vai te dar o significado oculto por trás. O significado oculto por trás não pode ser literalmente o nome da história. Então, eu assumi que a história era sobre abandono parental. E como eu cheguei a essa conclusão? Enfim, foi uma volta bem grande que eu dei sobre o filho não conseguir abordar os temas, etc, etc. Foram muitas coisas que eu falei naquele trabalho, mas eu acho que deu para pegar a ideia do negócio. Se ficar muito claro que você está falando sobre morte, faça uma volta cabulosa. Realmente, não se preocupe em mediar os seus esforços em ser viajado. Literatura é sobre isso. Outro ponto que eu vejo muitas pessoas tendo muito problema é especificamente sobre a estética. Eu lembro que um dos primeiros poemas que a gente pegou para ler foi justamente uma quadra portuguesa de Camões, que a gente foi ler e, tipo assim, era um texto muito bonito, eram palavras muito rebuscadas, todos os versos rimavam ou se conectavam entre si,
era um texto agradável aos olhos. E por consequência a gente acabou aprendendo que poemas não são simplesmente um monte de palavras jogadas. Existe não só uma estrutura própria do poema, como existe metrificação, existe uma maneira de se estruturar o poema. E eu lembro perfeitamente que depois a gente também foi ler um soneto de Camões, que era muito interessante. Foi uma análise do Cândido, que pegou esse soneto de Camões e fez uma estrutura de antítese, síntese e tese. O poema era um soneto, então tinham, se não me engano, 4 estrofes, mas ele conseguiu separar, porque o soneto, cada verso, tinha uma quantidade específica de palavras e depois da vírgula virava uma antítese. Então essa era a síntese, então dava para separar o texto realmente em blocos. E o que eu quero dizer com isso? De fato, existe uma estrutura estética por trás de todos os poemas, não só poemas, como também contos. E se você domina essa estrutura estética, parabéns, você está dentro do cânone. É uma estrutura que é um pouco complicada e um pouco difícil de acompanhar, porque o cânone se movimenta de acordo com interesses políticos, mercantis e etc. Mas é uma coisa muito interessante de se fazer. Não estou falando que é inválido, não. Só que se eu fosse falar sobre o cânone, eu não estaria fazendo esse vídeo. E o meu convite é que você exclua a estética do seu campo literário. Escreve realmente da maneira como você fala. Nossa, eu gosto muito de escrever parecendo que eu tô lançando rap. Eu não quero colocar vírgulas. Desde que exista uma coerência no seu texto, perfeito. O importante é que, mesmo que a pessoa não entenda exatamente a mensagem, o importante é que essa pessoa consiga trabalhar com aquele material. Então, a partir do momento que existe coerência naquele texto e coesão, você fez um artigo literário. Independente se a pessoa gostou ou não, você conseguiu transmitir uma mensagem de uma maneira que faça sentido, qualquer sentido que seja. E através disso eu vou me utilizar de uma nova teoria que fala sobre fonopeia, melopeia e logopeia. O que isso significa? O poema tem diversas facetas. E essas facetas elas vão fazer referência a estímulos sensoriais. A melopeia é a música, a sonoridade do poema. A fonopeia, aliás, é a imagem que aquele poema vai construir. E a logopeia, eu me esqueci. Acho que é a ideia. É a ideia que o poema vai construir. Então, as palavras têm uma capacidade muito grande de te trazer para o mundo sensorial. São sons, no fim das contas. Então, eu recomendo fortemente que quando você for escrever não só um poema, mas como um conto, que são, acho que, 2 instâncias que andam juntas, principalmente depois da modernidade, não existe uma separação de gêneros tão rígida como existia, por exemplo, em 1500. Mas brinque com as palavras. Existem muitas palavras que têm sons, por exemplo. Eu me lembro de um poema que eu escrevi que era sobre um garimpo no Rio. E a primeira estrofe daquele poema, todos eram palavras que tinham muito S, muito FU, inclusive uma curiosidade fonética. Se você reparar, todas as palavras têm um som que remete à imagem concreta. Por exemplo, crocante. Crocante é uma palavra crocante. Suave é uma palavra suave. Então, para remeter ao movimento do rio de maneira suave, eu usei sibilantes, ou seja, fones que eram Existe uma maneira muito boa de você trabalhar com sons a fim de dispor eles a seu favor. E não só os sons, como as imagens. Eu não lembro qual que é o poema, mas tinha um verso que falava sobre essa imagem que o meu professor usou de exemplo, que era cravar a bandeira preta no crânio. E dava uma imagem muito dolorosa. Então você pode escrever isso. E ainda sobre o poder das palavras, eu lembro que na minha primeira semana de aula eu peguei um Uber e o cara ele falou assim: nossa, você deve ser muito bom flertando, porque quem estuda letras tem o maior domínio do mundo sobre as palavras e sobre as pessoas. Você, você está entendendo a estrutura linguística do mundo, você tem a capacidade de entrar na cabeça de qualquer pessoa só falando. E eu, eu fiquei calado no Uber. Mas é exatamente sobre isso. Você, ao escrever e ao compor um poema, ao compor um conto, você tem o maior poder do mundo, que é compor as palavras a seu favor. Então use isso. E agora, por último, vou falar só de mais uma coisa que é muito importante, que é
todo poeta, todo escritor, eles começam da posição de observador. É realmente uma ciência. Você observa, vamos pegar o método científico mesmo. Você observa, nota uma repetição, anota essa repetição e comprova essa repetição através das suas anotações. E escrever literatura, seja fictícia, seja narrativa, seja poema, seja conto, parte de um movimento de escrever e sintetizar todas as coisas que você observa no mundo. Então, vou me valer de um livro muito legal que eu li recentemente, que foi justamente porque eu queria aprender mais sobre essa questão de ser um escritor, um poeta, que é um livro que tem esse nome, Cartas a um Jovem Poeta. Me esqueci de quem é esse livro. Talvez nessa descrição eu coloque todos os livros que eu falei, porque eu falei muitos, eu não vou lembrar de todos, mas esse livro em específico eu vou me lembrar de ver, porque vocês acham o PDF dele muito fácil na internet. Mas esse livro aí fala, a primeira carta que o Rilke escreve é exatamente isso. Você não vai escrever sobre temas abstratos, você vai escrever sobre coisas que você observa, coisas que você consegue ver no mundo. Você não vai pegar e começar a escrever sobre amor. Você vai escrever sobre a pedra que tem na frente da sua casa. E como você se sente em relação a essa pedra. Escrever poemas é exatamente sobre isso. E por fim, mas não menos importante, o último conselho que eu tenho entre esses três é o seguinte. Para além de estética, para além de contar o que é implícito através de linguagem explícita, o que eu recomendo fortemente é que você leia. O primeiro curso de escrita criativa que eu fiz teve a fala principal do professor, inclusive um curso gratuito, recomendo bastante que você procure sobre, foi que o professor virou e falou: não existe bom escritor que não leia. Para você escrever bem, não estou falando que você tem que ler a Ilíada de cabeça para baixo todos os dias antes de você dormir. Não, mas pode ser de fato, desde que seja uma leitura contínua. Pode ser leitura de fanfic, pode ser leitura e não só ouvir música por ouvir, mas realmente pegar a letra daquela música e falar assim, isso significa isso significa isso. Mas ter uma leitura ativa melhora demais a sua capacidade de escrita. E é mais importante do que escrever em si, porque ler é um papo chato, mas ler, qualquer mídia que seja, ler ativamente te transforma seu pensamento, transforma sua autoestima, igual eu disse nos meus vídeos anteriores. Ler faz diferença, tal como reter conhecimento faz diferença, qualquer conhecimento que seja, mesmo que seja você estudando sobre panelas. Retenha conhecimento, e a principal via de reter conhecimento é através da leitura. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo. É simplesmente uma mistura de várias coisas que me ajudaram a escrever melhor. Não que eu seja um escritor, eu nunca... O maior prêmio que eu ganhei foi ter um poema exposto numa praça no ensino médio. É simplesmente uma coisa que eu reparo enquanto estudante, enquanto amante e principalmente enquanto artista. E eu espero que esse vídeo ajude algum de vocês, ou que simplesmente seja interessante de assistir. Mas é isso. Muito obrigado. Se você gostou, comenta alguma coisa. Qualquer que seja, mesmo que seja pra me chamar de bundão. Vou apagar seu comentário com muito amor. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e até a próxima. Tchau!